Fala pessoal, daqui novamente, quero comentar um pouquinho sobre o Jay Rodrigues, né? Vocês sabem que eu adoro ganchos para falar de alguns assuntos e hoje o Jay Rodrigues marcou o gol da vitória, né? No jogo contra o West Ham. Eu não cheguei a assistir esse jogo, né? Vou assistir, mas eu vi o gol, né? Foi um gol de cabeça, inclusive. Mas foi um ótimo gancho para eu falar um pouco sobre ele, né? Essa segunda metade da temporada do Burnley vem sendo um dos principais jogadores, se a gente pensa em números de gols, né, principalmente. E é muito bom ver o Jay Rodrigues voltar a ser um jogador importante, interessante na Premier League, né? E eu quero comentar um pouquinho sobre ele, não só sobre esse momento atual dele no Burnley, como a passagem dele na Premier League, né? É a segunda passagem dele no Burnley. Ele surgiu no Burnley, ele é de Burnley, se eu não me engano. Ele surge muito bem lá em 2012. Ele é da base do Burnley, inclusive. E ele logo vai ao Southampton, né? Uma equipe que já era de um patamar um pouco acima, não exatamente uma grande equipe da Premier League, mas era uma equipe já de um nível um pouco acima do que era o Burnley naquela época. E é muito interessante porque, assim, talvez hoje seja um pouco bizarro falar isso, mas o Jay Rodrigues no período ali da temporada, se a gente pega ali 13, 14, 14, 15, ele foi um dos principais atacantes da Premier League, né? Principalmente ali se a gente pega a temporada 13, 14, final ali de 2012, ele já no Southampton, ele foi um dos principais atacantes da Premier League, um dos principais atacantes ingleses, inclusive, jogando muita bola mesmo, né? Geralmente ele era escalado para jogar mais aberto, mas né, não para geralmente ser um meia pela esquerda, não. Ele era escalado como um atacante pela esquerda para receber e fazer uma diagonal, né? E também tinha muita altura, então poderia usar jogadas de cabeça, ganhar algumas bolas pelo alto, fazer alguns gols de cabeça também. Mas assim, uma das jogadas mais características, né, o pessoal vai se lembrar, se viu futebol inglês nessa época, é dele receber essa bola para conseguir fazer a diagonal aberta e bater de pé chapado, né? Com aquela finalização que o atacante bate praticamente de lado, né? De lado pro gol, né, com o pé chapado para fazer essas bolas de curva, né? O Jay Rodrigues tem vários gols assim, vários lances muito interessantes, né? Em diversos momentos também dele receber aberto, conseguir um drible, cortar o zagueiro e bater pro gol. Ele foi um jogador muito legal de se ver no período do auge dele, um dos principais atacantes ingleses do momento, né? Talvez ele até poderia ter sido incluído, ele é incluso no grupo da Copa do Mundo de 2014, se não fosse pelas lesões. É muito triste pensar que no decorrer das temporadas, se a gente pensa ali 2015, 2016, ele já vivia um período mais baixo na carreira. As lesões dificultaram muito esse processo, né? Eu, inclusive, em alguns momentos costumava chamar o Jay Rodrigues de o Fernando Torres sem grife. Óbvio, né? Jogadores de níveis completamente diferentes. O Fernando Torres foi um dos principais atacantes enquanto jogou, né? No futebol mundial, né? Dos principais jogadores de futebol mundial, inclusive sendo um dos principais jogadores do mundo, né? Na temporada, se não me engano, 2007. Foi um dos principais jogadores daquela temporada. O Jay Rodrigues não chegou a tanto, né? Obviamente não. Mas ele foi um dos principais atacantes, se não o principal atacante inglês, né? Em um período ali, de 2013, 2014, né? Se não fosse as lesões, a gente poderia ter esperado um pouco mais dele, né? E depois ele vai pro West Bromwich, já na segunda metade da temporada 17-18, uma temporada complicada pro Southampton, o time brigou para não cair, só não foi rebaixado ali na penúltima rodada da Premier League, na rodada de meio de semana que antecedeu a última rodada, né? Uma situação complicadíssima, mas ele já estava no West Bromwich nesse período, né? Já na segunda metade ele já foi pro West Bromwich, foi rebaixado com o West Bromwich, foi um dos principais jogadores do West Bromwich na campanha de acesso, na campanha da segunda divisão da temporada 18-19, né, seja jogando aberto como um ponta pela esquerda, seja jogando como uma dupla, né, foi um dos jogadores mais importantes do time naquela temporada, e nessa temporada 19-20 chegou ao Burnley, né? Eu já tinha achado interessante, inclusive fiz um vídeo falando sobre a contratação dele, tá aí no meu canal, os primeiros vídeos do canal aí quando eu tava falando sobre as contratações pra temporada 19-20, vou deixar aí o link pra vocês verem, e eu já tinha achado interessante, porque pro estilo de jogo do Burnley não era de se esperar um jogador, né, um atacante do perfil do Jay Rodrigues. Obviamente o Jay Rodrigues poderia funcionar assim como esse jogador de perfil um pouco mais físico, ganhar bolas pelo alto? Poderia, não é a característica dele, não é a principal, mas ele tem físico para isso. Ele é um jogador alto, né, bem alto, 1,86 se não me engano. Não é exatamente muito forte fisicamente, mas pode compensar na altura. Mas se a gente pensa num time muito físico, e a dupla Chris Wood e Ashley Barnes não são exatamente dois jogadores que prezam, digamos assim, por receber bolas em profundidade ou por carregar a bola em velocidade, né? O Ashley Barnes até tem um pouco mais de recurso técnico, mas o Chris Wood, que é o principal atacante do Burnley em números, é muito mais um definidor e um cara de capacidade física mesmo, de brigar pela bola, e foi um jogador, inclusive, que evoluiu tecnicamente na última temporada e meia, digamos assim, né? Mas enfim, não era de se esperar que um atacante como o Jay Rodrigues pudesse fazer sucesso nesse time do Burnley, pelo menos no primeiro momento. Mas é muito legal de se ver, e o Jay Rodrigues já vem sendo um dos atacantes bem interessantes do Burnley
já desde o período antes da pandemia, ouso eu dizer desde o final do ano de 2019, né, o período que o Ashley Barnes se machuca, ele vem fazendo dupla com o Chris Wood, e ele fornece justamente essa alternativa, né, porque ele é o cara que é para receber a bola no pé, ou um pouco mais à frente, e não é sempre que a gente vai ver o Burley, atacantes do Burley tendo condição de receber essa bola em profundidade, até porque o Burley geralmente ganha bolas pelo alto numa faixa de campo mais curta para progredir, então geralmente essa bola vai correr, digamos assim, por baixo numa faixa mais curta. Mas já no período anterior à pandemia e nesse período mais recente, onde ele fez ou dupla com o Matej Vydra, ou jogando mais à frente, ou até em alguns momentos partindo do lado esquerdo com o Matej Vydra à frente, é interessante ver como ele vem funcionando, como esse cara justamente para receber essa bola no pé, né? Inclusive fez alguns gols de cabeça, né? Hoje o gol contra o West Ham foi um gol de cabeça, depois de um passe do Charlie Taylor, e o gol contra o Watford também foi o gol decisivo da partida, foi um passe do Dwight McNeil também para jogada de gol de cabeça. Ele também já fez alguns gols de cabeça bem interessantes na carreira, né? Mas é interessante pensar que, por exemplo, quando ele vinha fazendo a dupla com o Matej Vydra nesses jogos já anteriores à pandemia, e nesses jogos posteriores, né, agora na volta da pandemia, o Vydra, que é um jogador até de menos altura, até com um pouco mais de recurso técnico mesmo, geralmente é o Tcheco que vem jogando como cara para ganhar a bola pelo alto, segurar, conseguir um drible curto para rapidamente se desvencilhar do marcador e conseguir acionar o Diego Rodrigues em diversos momentos, né? E ele tem muito boa finalização e é um jogador que vem se mostrando muito produtivo pro Burnley, não só nesse período agora da pandemia, onde talvez ele seja o jogador mais produtivo, mas já no período anterior à pandemia, imediatamente no período da pandemia, período ali de fevereiro, finalzinho de janeiro, né? Ele fez um golaço, por exemplo, contra o Manchester United lá em meados de janeiro, no momento onde ele estava sendo mais utilizado. Então, é muito legal ver o Diego Rodrigues voltar a ser um jogador que fica aí nos holofotes, né? Um jogador, obviamente, acho muito pouco provável que ele volte a atingir o nível que ele atingiu lá em 2013, 2014, primeira metade ali de 2015, né? É uma pena que as lesões tenham atrapalhado a carreira dele e, novamente, eu acho que ele não vai voltar a atingir esse nível. Mas é legal ver ele de novo nos holofotes, voltando a ser um jogador decisivo para sua equipe. Uma equipe que não é exatamente a que encanta pelo futebol jogado, mas dentro da sua proposta extremamente competitiva, o trabalho do Sandais é gigantesco e tem o Jay Rodrigues, pelo menos nesse período ali de fevereiro da volta da pandemia, um dos principais jogadores decisivos. É muito bom ver o Jay Rodrigues voltando a ser pelo menos um protagonista ali, um dos principais atacantes aí ingleses, junto, né, a gente pode falar também do Jamie Vardy, né, o próprio Danny Ings, né, não acho que o Jay Rodrigues obviamente não está indo no patamar desses dois, né, já esteve em uma prateleira muito mais alta na carreira. No momento não, mas é legal ver o inglês voltando a ser aí, pelo menos pauta de algumas discussões, como há muito tempo a gente não via ele sendo no principal nível da Premier League, tá? Então sinta-se para concordar ou para discordar aí nos comentários, tá? É isso, espero que tenham gostado.